Fluminense faz críticas à arbitragem. Jogador do Flamengo ataca o Flusão em coletiva de imprensa. Reforço tricolor já está no bid e pode realizar a sua estreia. E mudanças no elenco para clássico carioca. Fala, rapaziada do BTV Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube. Mas antes, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito inscreva-se. Apertando nele é de graça, não custa nada, você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do nosso canal. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like, também deixa o seu comentário e compartilha esse link para mais e mais torcedores do Flu, para que dessa maneira todos possam ficar bem informados. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo porque temos muito o que falar. E vamos iniciar com o Fluminense criticando a arbitragem, porque a diretoria do Flu soltou uma nota criticando a arbitragem de Yuri Elino, o árbitro do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A próxima partida, que acontece amanhã, será arbitrada pelo Bruno Arleu de Araújo. Então vamos aguardar e desejar uma boa arbitragem. Mas o Fluminense já soltou uma nota, inclusive pressionando a arbitragem do jogo de domingo para um jogo mais coerente, um jogo mais direto e com uma arbitragem limpa. Vamos entrar no consenso aqui que a arbitragem do último clássico foi vergonhosa, principalmente depois do que o Yuri Elino colocou na súmula para justificar a expulsão do Freitas, falando que o Freitas golpeou o jogador do Flamengo, houve um empurrão no desentendimento entre os dois e o Freitas que leva vermelho e acaba sendo expulso, apesar de tudo que o Luiz Araújo fez. Enfim, e o Fluminense soltou uma nota sobre a arbitragem, eu vou ler aqui, a nota é o seguinte, abre aspas, o Fluminense FC, após ter acesso à súmula da partida realizada pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, vem a público afirmar que, mesmo sem interferência direta no resultado da partida, a arbitragem cometeu graves erros ao aplicar critérios distintos em diversos lances do jogo, especialmente na aplicação de cartões. Chama ainda mais atenção o relato na súmula para a expulsão do zagueiro Freitas, após o fim da partida, sobre a justificativa de que o atleta teria golpeado o adversário Luiz Araújo com o antebraço, o que, como se pode concluir nas imagens do episódio, se revela absolutamente distante da realidade. Aliás, chamou atenção também o fato do árbitro pedir calma ao atleta do Flamengo para que ele não fosse expulso. Esperamos que no segundo jogo da final, o senhor Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA e com experiência em muitos jogos decisivos, conduza a partida com imparcialidade e a aplicação uniforme das regras, como se espera em uma grande competição do futebol brasileiro. Então vamos aguardar e fica a torcida e a expectativa para uma boa partida do Bruno Arleu de Araújo, o árbitro que vai estar aí. Também um outro muito polêmico, né? Mas aí tá o Fluminense botando a sua nota de repúdio contra a arbitragem. Justamente por conta disso, ontem o Flamengo abriu uma janela, né, de coletiva de imprensa, como tem feito já lá depois da mudança da sua gestão no departamento de comunicação. E aí a janela de ontem foi aberta para o Léo Pereira. Na tarde de ontem ele teve essa conversa com a imprensa do Flamengo, enfim, e atacou o Fluminense, é isso mesmo. As 4 primeiras perguntas da coletiva foram sobre a arbitragem do clássico, a opinião dele. Ele falou que é um cara muito parcial em relação a isso, é um cara que não gosta de atacar a arbitragem, falou entre vários outros pontos. E aí uma das perguntas envolvia confusões, as brigas que estão acontecendo aí ao longo dos clássicos. E aí o Léo Pereira respondeu como se o Fluminense fosse uma equipe agressiva, que partisse para a briga a todo momento. Vamos ouvir o que o Léo Pereira falou primeiro para você entender um pouquinho. Que, como eu falei para você, a gente não controla. Eu acho que a equipe do Flamengo, se for pegar, a gente está muito mais preocupado em jogar futebol, em jogar bola e ser feliz e trazer alegria para o nosso torcedor do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que da nossa parte a gente está fazendo quase tudo certo, e é uma coisa que, como eu falei, não tem como controlar o adversário também. Se eles partirem para a briga e para agressão, como já fizeram, é claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homem, pai de família que trabalha e com certeza não vai querer sair envergonhado para casa, mas a princípio é o principal, jogar futebol e ser feliz. E desculpa, né, cara, colocando toda a carga de culpa pra cima da equipe do Fluminense, como se a equipe do Flamengo fosse pobres coitados dentro dessa defesa, dentro de um clássico. Léo Pereira, clássico é jogado, irmão. Então o pau quebra, não tem muito o que fazer. É um jogo que cada um quer defender as suas cores, cada um quer defender a sua camisa, cada um quer estar ali dentro do seu âmbito de conquistar, ainda mais valendo um título. Então não é só conquistar o resultado, é conquistar um título que vale o Campeonato Carioca. Então a gente tem que entender que ali
não há muito termômetro dentro da raiva, dentro das expressões dentro do campo. E o Luiz Araújo começa com toda a confusão, porque quem provoca é ele. Ele começa provocando o Mano Menezes. O Freitas está no banco de reservas, toma as dores. E no final do jogo tem um bate-boca envolvendo o Luiz Araújo também, como já se mostrou as imagens várias vezes. E aí quem sai com toda a culpa é o Fluminense, como um time brigão, como um time agressivo. Cara, esse argumento aí é muito ruim para você tentar justificar os problemas que têm acontecido nos clássicos. É mais fácil você justificar que todos têm ali amor à sua camisa e querem defender a todo custo uma vitória dentro de um clássico, principalmente no Rio de Janeiro, que tem grandes equipes. Enfim, mas eu acho que o Léo Pereira foi muito mal nessa, isso pode interferir à vontade do Fluminense dentro do jogo. Então o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, atacando o Fluminense dentro de uma fala na coletiva de imprensa que aconteceu, né? Uma janela de coletiva que aconteceu ontem no Flamengo. Vamos prosseguir sobre o de notícias e passar um pouquinho desse clássico e comentar sobre jogador regularizado no BID. Eu estou falando do paraguaio Rubem Lescano. Ele chegou como reforço do Fluminense vindo do Libertad do Paraguai, inclusive o BTV Esportes. Eu estive por lá fazendo a cobertura e a chegada do Rubem Lescano no aeroporto internacional do Galeão. Ele que não pôde dar uma palavrinha com a gente, mas fizemos toda a imagem do Lescano chegando como reforço do Flu. O jogador é meio-campista, tem 21 anos e vem para sua primeira participação em outra equipe profissional a não ser o Libertad. É a primeira vez que ele está saindo da sua casa. É um jogador que veio sozinho, está apenas com o seu empresário, está passando por um período de readaptação e está convocado para a seleção do Paraguai. É isso mesmo, o Rubem Lescano está convocado para a seleção do Paraguai. Ele vai participar das eliminatórias depois da final do Campeonato Carioca que acontece nesse domingo. Ele já viaja na segunda-feira. E aí tem um fator, galera, muito interessante nessa conversa, porque se ele tá no BID, ele pode jogar o clássico, não é isso, Yuri? Não, porque o Rubem Lescano perdeu o período de inscrição do Campeonato Carioca. Ele chega horas depois ali do fechamento do período de inscrição para as fases finais do Cariocão. Então o Rubem Lescano tá fora dessa partida, ele não vem a campo no clássico contra o Flamengo, não pode ser utilizado, e além dele, há o desfalque do Paulo Henrique Ganso, que vai ter que ficar afastado mais 7 dias. Tem outro jogador que está voltando para essa partida, a gente já vai comentar sobre quem. Então o Rubem Lescano, Yuri, estreia contra ali a equipe do Fortaleza no Campeonato Brasileiro? Ainda há essa dúvida também, pelo período que o jogador retorna dessa data FIFA. Vai ser algo ali em cima, então é capaz dele ficar de fora desse duelo contra o Fortaleza, também pela estreia do Campeonato Brasileiro, então ele jogaria somente um outro jogo que acontece no estádio do Maracanã. Aguardar para ver qual vai ser o desfecho dessa história, mas o Lescano agora está regularizado no BID, mas não vai jogar aí a final do Campeonato Carioca e possivelmente estará também de fora da estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Voltando agora sobre o clássico contra o Flamengo, que acontece amanhã às 16 horas no horário de Brasília, no estádio do Maracanã. Agora com o mando da equipe do Flamengo, o Fluminense vai ter mudanças no elenco. Ao longo dessa semana, o Mano Menezes promoveu algumas mudanças dentro desse time que enfrentou o Flamengo na primeira rodada. A principal de todas é o retorno do meio-campista Lima, inclusive entre os titulares. Segundo a revista Lance, o Fluminense tem feito esses treinamentos aí nas últimas semanas utilizando o Lima entre os titulares. Yuri, mata de uma vez por todas essa charada, quem vai perder espaço nessa equipe do Fluminense? É claro que é o Kevin Serna, que fez um clássico horrível na partida contra o Flamengo no jogo 1. Para mim foi um dos mais abaixos. E o Fluminense tem que regularizar e ajeitar a constância da sua zaga, que também está muito mal nas últimas partidas, que eu digo assim, partidas de suma importância. O Fluminense toma um gol rápido contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, o Fluminense toma um gol rápido contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, não pode. Tem que estar mais atento, mais ligado dentro dessas partidas. E aí o Fluminense deve vir a campo com o seguinte elenco, preste atenção. O goleiro vai ser o Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga Ignacio e Thiago Silva, e na lateral esquerda o René, ele que vai ganhar a posição porque o Gabriel Fuentes passou ali por um momento complicado depois de uma lesão agora pelo Clássico do Flamengo, já está realizando exame, já está ali fazendo a preparação para iniciar o seu tratamento da lesão. Ele foi inclusive cortado da lista de convocados da seleção colombiana, eu trouxe essa informação. Então o René ocupa a lateral esquerda, no meio de campo o primeiro volante é o Otávio, o segundo volante Martinelli, e o Lima entra como esse meio campista armador, na ponta direita John Arias, na ponta esquerda Canóbio e centralizado Germancano. Essa deve ser a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes para esse duelo contra a equipe do Flamengo. Então mudanças, vai perdendo espaço Kevin Serna, ele vai centralizar o Lima e vai fazer o John Arias ficar mais ofensivo. É a posição que muitos torcedores gostam de ver o John Arias jogar. Eu particularmente acho que o John Arias joga bem nas duas posições, mas quanto mais ele ficar próximo do gol, melhor para o Fluminense, porque é um jogador que tem boas jogadas de desenvolvimento, é um jogador que consegue ter esse arranque, consegue ter esse poder ofensivo e vai fazer
toda a diferença também nessa partida contra a equipe do Flamengo. Então vamos aguardar. E o Lima vai ganhar essa oportunidade. Tudo vai depender de como o Lima vai vir dentro do quesito físico, porque é um jogador que ficou fora há muito tempo, passou por muitos problemas e agora vai ter que se reestabelecer ali fisicamente para um clássico tão importante, que é um jogo de correria, um jogo o tempo todo de tomada de decisão. Então não pode bobear o Lima aí, que vai ser possivelmente esse reforço do Fluminense dentro desse meio de campo. Quero saber a sua opinião. Você concorda com esse elenco tricolor? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também quero saber a sua participação referente à arbitragem. Tá com uma expectativa melhor pro Bruno Arleu de Araújo nessa partida do que propriamente o Yuri Elino? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha sobre isso, já que é um momento muito delicado, é um momento muito, vamos colocar assim, em que o Fluminense precisa estar focado para esse clássico. E era isso que eu ia falar. A postura do Fluminense na partida de amanhã tem que ser uma partida objetiva. Tem que ser uma partida em que o Fluminense vai ser letal. E o que é ser letal? Teve uma oportunidade aos 10 minutos do primeiro tempo? Faz o gol. Teve uma oportunidade aos 15 minutos? Faz o gol. Teve uma oportunidade aos 30 minutos? Faz o gol. O Fluminense não pode perder a oportunidade. Sabe por quê? Se o Fluminense fizer um gol, o Flamengo vai abalar. O Flamengo vai abalar. Porque aí fica tudo igual. E vai ter que correr atrás dentro dos resultados. E aí, meu amigo, é a hora do Fluminense entender como vai mexer com o psicológico do Flamengo na partida. Quem tem a vantagem joga mais tranquilo. E isso é bom, por um lado, porque o adversário joga numa pressão de precisar o resultado e quando encontra, desestabiliza quem estava tranquilo. E para essa equipe que estava tranquila voltar ao jogo mais pilhado é muito mais difícil de quem já estava pilhado na partida, que no caso seria o Fluminense, para buscar gols, buscar o resultado, enfim. Flusão tem que estar atento, porque é um clássico importante, não pode bobear em busca do título do Campeonato Carioca. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um Giro de Notícias aqui na tela do BTB Esportes. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, mas antes, pedir para deixar o like mais uma vez, o comentário, o compartilhamento é muito importante. Dessa maneira, mais e mais torcedores vão saber que o BTB Esportes traz todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, esse giro informativo, te deixando 100% antenado de tudo que está acontecendo no dia a dia do Flusão. Amanhã estaremos ao vivo no Maracanã, falando sobre tudo. Inclusive, eu estarei na rampa da UERJ e quero a sua participação por lá. Então você, torcedor que vai pro jogo, me encontra por lá, eu vou estar ao vivo, fazendo as passagens ali do clássico entre Fluminense e Flamengo. Galera, é isso, muito obrigado por você que me acompanha até aqui, eu me chamo Yuri Duque, até amanhã com mais um Giro de Notícias do Flusão. Tchau, tchau!